noite. Boa noite. Noite. E aí, você seguiu certinho o desafio ou avançou também? Eu avancei também, mas eu fui pulando os dias. Quando eu lia demais, aí eu não lia no outro dia. Acabei terminando a segunda parte toda, mas não continuei hoje para não estragar a alegria de ninguém. Terminamos hoje a final da parte. A gente, quando terminou de ler aquela parte que ele chega na casa dele, ficou aquele climão. E aí, quem foi que denunciou? Eu imagino que tenha sido a mulher dele, que ela está muito em pânico com a questão toda. Com certeza foi ela, porque todo mundo vai pensar que foi a amiga, que jamais a mulher dele vai denunciar ele. E vai ser justamente ela que vai denunciar. Porque não tem amor assim, você não vê aquela coisa. Desde o início, ela sempre era do contra. E não tem aquela coisa de afeto entre os dois. Na verdade, não tem esse afeto entre nenhum dos personagens. Pelos diálogos das mulheres com os maridos. Os maridos vai pra guerra lá, normal, 48 horas. Se morrer, morreu. Eu caso de novo. Tem um diálogo meio estranho assim. Sim, voltando, indo pro início da leitura. Eu fiquei triste por conta de que Clarice morreu. Eu não sei, eu ainda tô esperando ter uma reviravolta. Porque a mulher dele tá insistindo tanto que ela tá morta, me parece que vai ter alguma coisa aí. Eu acho que Clarice morreu. Eu acho que ela morreu também. Não tem essa esperança que lá pra frente tenha. Ainda mais se tratando de uma distopia, né? Então pode ser um passo. Que foi a morte da mulher, aquela que se jogou lá, a senhora Blake. E a morte, ele descobriu a morte de Clarice, que faz com que ele se revolte. Tanto é que quando ele chega na casa do coroa, ele fala: perdi uma amiga, perdi uma que poderia ser minha amiga, e eu quero saber o que está acontecendo. E você, Vitória, achou o que dessa leitura? Então, esse livro talvez agora seja a minha distopia favorita, porque eu acho que ele tem uma diferença muito grande das outras. Nas outras a gente sempre tem uma repressão externa. Você tem uma classe dominante no Admirável Mundo Novo, você tem o próprio governo, né, o Estado, em 1984, e em Revolução dos Bichos também, né, que é uma analogia, mas acaba sendo também a mesma coisa. Mas esse não, ele insiste que foi uma escolha das pessoas chegar onde elas chegaram. E eu acho isso bem mais realista, que as pessoas vão escolher, assim, na verdade as pessoas já escolhem ignorar. É bem mais aterrorizante você saber que as pessoas entregaram isso, elas chegaram naquele ponto, elas tomaram aquela decisão, né? De não quero saber, não quero pensar, eu quero estar feliz o tempo inteiro, não interessa as consequências. Pois é, tem uma parte que ele fala: raramente somos necessários, que as pessoas escolheram parar de ler e elas escolheram buscar a felicidade de uma outra forma, através das telas, através da alta velocidade. É uma distopia que eu estou conseguindo trazer muitas coisas para a realidade. Naquela fala do Faber, quando ele diz que eu tinha a possibilidade de impedir isso, mas eu me calei. Outros também se calaram, e aí quando a gente chegou no ponto que a estrutura dos bombeiros já estava armada, a gente queria falar alguma coisa, não podia mais. E isso que a gente está vivendo. Muitas pessoas se omitiram de muitas coisas durante os anos, principalmente quem tinha um conhecimento, quem sabia o que estava acontecendo, se fechou na própria bolha e não compartilhava os conhecimentos, deixou a galera ao léu. E aí veio começar a substituir outras pessoas com um certo poder de manipulação, começaram a transmitir as ideias e a galera começou a comprar. Chega no momento que a gente está vivendo várias coisas no governo, no Brasil e no mundo, e a gente fica perdido. Eu me sinto vivendo um cenário distópico, como se eu estivesse sendo um personagem de um livro que está sendo escrito. É verdade. Sou muito contra achar que o que a gente está vivendo é novo, né? Porque afinal não tem nada de novo debaixo do sol. É incrível como um homem que tem uma convicção de uma certa coisa, ele acaba sendo tão eloquente que ele passa para outras pessoas isso, e as pessoas compram a ideia e vai. É muito perigoso isso, você construir uma teoria com base no nada e você passar isso. A internet, ao mesmo tempo que deu poder para muita coisa, a internet super viável, está possibilitando que estejamos aqui reunidos, mas ao mesmo tempo dá voz para muito absurdo. Tem muitas pessoas que têm preguiça. E a questão mesmo de as pessoas saberem e ficar na caixinha é por conta de não querer entrar em conflitos. Mesmo sabendo, ela se fecha. E são pessoas potentes.
pensando bem do que vocês estão falando. Eu acho que a pessoa transmite o que ela é e ela enxerga em você o que ela é. Por exemplo, eu achar que você é muito falso, aí tem aquele pânico de aquela pessoa vai fazer algum mal pra você, né? Porque o mal já tá em você, não é bem na pessoa. E você não confia muito naquela pessoa porque você, às vezes, pode estar até plantando algum mal, tá sendo esperto com certas coisas. Aí, quando se bate com uma pessoa, você acha que a pessoa vai fazer a mesma coisa com você. Então, é tudo relativo, gente. Aí, às vezes, eu fico pensando, olha, eu acho que eu não quero saber mais de nada, não. Verdade, gente. Eu tava pensando, eu disse, poxa, Terça-feira, normal. Café da manhã já é isso aí. porque quando você tem senso, você vê coisas erradas, você vê a pessoa tem preguiça de pensar, aí você acaba tendo preguiça de explicar. E eu acho que isso é uma das razões que eu não uso rede social, porque eu vejo que as pessoas estão ali de uma maneira muitas vezes estereotipada. Aí me dá preguiça. E eu sei que aquela pessoa não é aquela pessoa chata, insuportável, aquilo é a persona da pessoa na rede social. Pessoas próximas a mim, amigas, pessoas conhecidas, eu consigo lidar com a pessoa real. Então, assim, aí quando eu vou entrar em contato, eu falo, nossa, mas eu só tenho o artificial da rede social, será que vale a pena? Porque, assim, presencialmente você convive com a pessoa, você cata as coisas, né? Você vai para um relacionamento mais honesto. Agora, só via rede social eu acho complicado. Justamente por causa desse jogo que as pessoas se sentem, assim, na obrigação de jogar, de ter uma imagem na rede social, porque A, B ou C tem a mesma imagem. Tudo tem filtro, né? Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, tudo bem? noite. Tudo bom, gente? Eu sou a Aline. Como é que vocês estão? Estamos Ilmara, bem, estamos Diego, bem. Vitória. Estamos Foi bem. mal Estamos atraso bem. também. O Tudo que bem. você está achando E do aí, livro? eu terminei o livro, na verdade, me empolguei e terminei já. Mas gostei muito, porque toda distopia, na verdade, parece muito com o que a gente está vivendo hoje. Então, tudo que a gente lê parece muito um retrato dessa péssima realidade que estamos enfrentando nesse momento. De ignorância política, das pessoas se passando, das pessoas questionando coisas que não são questionáveis, né? E aí, várias partes do livro me remeteram a essa fase que a gente está atravessando, principalmente aqui no Brasil, né? Mas é mundial também, não é uma coisa só do Brasil, mas aqui a gente tá no olho do furacão. E aí a gente tá sentindo muito mais essa questão das pessoas não quererem enxergar o quão ruim a situação está. Que no livro, quando o Montag meio que desperta para a realidade que ele tá vivendo lá, as outras pessoas ficam tipo, mas não vamos falar dessas coisas ruins, aqui a gente tá aqui pra felicidade, pra coisas boas. E aí eu acho que isso tem tudo a ver, assim, com o que a gente tá vivendo também, porque as pessoas querem continuar, por mais bizarra que a situação esteja, em tudo, né, crítica, as pessoas querem continuar dizendo que, mas a gente tem que ter fé, mas a gente tem que acreditar, mas não tá tão ruim assim. Sempre foi assim? Não, gente, nunca foi assim. Estamos atravessando uma pandemia global que estão morrendo milhões de pessoas no mundo. Não é assim, sempre foi assim. A gente tá numa parte meio crítica, assim, da história. E as pessoas, ao invés de tirar proveito de análise da situação, ver o que tá acontecendo, o que pode contribuir, o que pode mudar, fica nessa vibe, assim, de, vamos ser felizes, vamos ignorar aqui essa realidade. Eu vejo isso em comum. Mas, de resto, não sei o que eu posso falar, porque tô com medo de dar spoilers. A gente Eu só falo não demais. sabe quem foi que entregou Montag. Porém, Paramos lá na frente da casa dele. Sim, massa. Pronto. Tenho certeza beleza. que foi a Então, mulher dele. Tá bom, não posso revelar, não posso. A parte que eu mais gostei, na verdade, é depois dessa parte aí, né? É mais pro final do livro, assim, que eu achei que o livro, o tempo todo, ele flerta muito com essa coisa do suspense. O tempo todo tá, tipo, naquela situação de tensão ali, né? Sempre provocando que algo vai acontecer. E acontece várias coisas. É um livro que tem bastante ação. Achei massa por isso. Porque geralmente os livros que eu costumo ler não acontece muita coisa, não. Mas as coisas são mais nas entrelinhas, assim. Não tem uma grande ação, assim. Eu achei bem ativo o livro. Várias coisas acontecem e acontece rápido, né? Por isso que a gente fica empolgado. Gostei muito. Mas a parte que eu mais gostei foi depois dessa parte que tudo acontece, né? Sobre ele aí, dessa parte que vocês pararam. Aí depois disso tem outras ações e vários diálogos interessantes acontecem.
acontecem. Mas, em E a geral, parte eu de achei interessante. A parte de Clarice muito boa. Porque ela que é responsável por fazer ele refletir, né, sobre as pequenas coisas da vida, meio que de parar, olhar o céu, olhar as coisas acontecendo em volta, né, ao redor e tirar ele daquele, sei lá, entorpecimento, né, que ele tava meio anestesiadão, assim, meio alienado, assim, né, naquela função de bombeiro ali e tal, meio que sem questionar como é que foi a história dos bombeiros, né, que tem uma parte que fala sobre isso no livro, se sempre as coisas sempre foram daquele jeito ou não, e aí ela é maravilhosa, né, que dá todo o tom da a pulguinha atrás da orelha mesmo, né, pra ele questionar as coisas, assim, muito bom. E é massa também como eles colocam também no livro ela como uma personagem, ela mesma fala, né, que as pessoas acham que ela é maluca, que ela não é normal, né, e coloca nesse lugar de quem questiona as coisas e quem não está vivendo ali na manada automática, são pessoas que não são normais. Eu achei massa isso também, porque mostra bastante isso, né. Gostei muito de Clarice, uma personagem boa. Mas também não posso revelar mais nada sobre Clarice, não sei em que parte acontece alguma coisa sobre ela, se vocês já leram. Então, acho que eu cheirei alguma coisa, hein? Acho que você Olha, o que você falou, certa, Vitória? viu? Eu acho que ela não Tá. morreu. Eles agem, tá 2-1 de que ela morreu. Tá. Entendi. Olha, pronto, Diego, a gente perdeu. Será? Clarice Não ao sei. vivo. Ó, a gente assistiu o filme, viu? E Clarice, ela é a principal do filme. Ela que não massa, morre. velho. Eu não vi o filme ainda. Eu vou assistir assim que terminar. De quando é o Ó, filme, a gente você De assistiu sabe? pelo 2018. HBO. Isso. Caraca, é novo, é bem Tem novo. um antigão recente. também, mas eu lembro que esse antigão era paradaço. Eu não recomendo, não. Uhum. Mas Que é massa, eu não sabia importante, que né? tinha A gente filme, não. assistir, mas só que a gente tentou assistir pelo YouTube e acabou não dando certo. Aí ele tá no HBO. Aí eu fiz assinatura, 7 dias grátis, só pra assistir o filme. E cancelei a assinatura. Aí eu cancelei E a por onde assinatura. você assinou? Foi aplicativo ou pelo... Ó, você tem Mercado Pago? Não. Pronto, você vai no HBO mesmo, você baixa o aplicativo, mas Beleza. repare que lá tem, tipo, você assinar por outras operadoras, tipo, tem Oi, Mercado Livre, tem TIM, tem Vivo, aí pode ter algumas operadoras dessas Que tenham, né, você o tenha serviço. que possa incluir o serviço, Boa, que ainda é vou mais olhar. barato, se você quiser ficar assistindo. Massa, valeu pela dica. Tem várias Aí vai coisas assistir. dela que eu queria ver, mas, pô, são tantos os Olha serviços, aí. né, que você fica, tipo, dividido entre tanta opção que Não você tem fala, velho, não vou pagar possibilidade. pra todo mundo. Você escolhe ali o basicão da Netflix e fica ali, né? Porque não dá pra pagar pra todo mundo. Aí agora Disney também, né? Tudo isso. Vou procurar depois, gente mas eu vi aqui tem- que tem Michael B. Jordan, né? Maravilhoso. Isso. Quero muito assistir, gente. Gatíssimo. Aff. Quando eu faço a leitura do livro, eu só lembro da cara de Bejão. Ele é Ju. o bombeiro, é? No filme? Isso. Olá, tudo bem, Tudo bem, gente? Júlia? Que Tudo saudade bem? de vocês. Você já Falando um pouco do Capitão, tem um papel importante. O Montag e o Capitão Beach é como se fosse a mesma moeda. Só que um despertou, porque o Capitão também ele tem acesso a livros, ele lê. Só que ele não conseguiu sair da realidade dos bombeiros. E o Montag já teve uma outra visão. Como ele tem acesso aos livros também e começa a se questionar se tudo que foi dito para ele até esse momento é verdade. E ele escolhe o lado dos livros. E o Capitão Beach tem essa mesma possibilidade, porque pelas falas dele, ele é um leitor voraz. Mais ainda do que o Montag, porque o Montag está começando agora. Ele já lê há muito tempo. E ele não conseguiu sair disso, não conseguiu revolucionar. E o Montag, acho que a Clarice fez muito bem o papel de esclarecer muitas coisas. O Capitão Beach não teve uma Clarice. E assim, a gente volta à questão da escolha também, né? Porque assim, talvez o capitão escolheu que ele não estou interessado. E eu, às vezes, assim, eu sou um pouco determinista no meu pensamento, porque eu acho assim que você vai para onde você tem que ir, ou você não foge de si mesmo. Então, assim, não era só ter acesso ao livro, é você ser despertado pelo livro. Não é o livro. O livro é uma coleção de palavras. Isso pode estar no livro, pode estar no filme, pode estar em qualquer outro lugar. Isso, o que está nos livros poderia estar naquelas telas que está lá na sua casa, mas é uma escolha de que não está. Não basta
basta só você ter o acesso, você tem que ter algo em você que vai ser receptivo ao que está ali nos livros. Né? Eu acho que já está mais do que claro que não adianta você ser esclarecido, educado, você ter o conhecimento, não é isso, sabe? Um diálogo muito interessante entre o Fábio e o Montag. Ele fala, tem 3 coisas que você está procurando, que você pode encontrar nos livros, mas você poderia encontrar em outro lugar. Qualidade de informação, tempo para você refletir, que ele chama de lazer, e o último é você pegar tudo isso, ver o que é que você vai fazer com isso. É isso que falta no Bleach. Pra mim, ficou mais essa coisa que a Vitória falou também, da sua escolha pessoal, que te desperta, porque essa coisa dos livros e do pensamento crítico em geral, é uma coisa que é desconfortável, né? Você questionar, pensar, e aí tem sempre essa tensão entre deixar as coisas como estão, como confortáveis e felizes, né? Ninguém tá feliz, porque tem uma parte do livro que ele fala que é normal se sentir aflito, angustiado, e aí você pega o carro e você dirige, tentando fugir daquilo, de si mesmo, e aí depois você volta e dorme, ou então você toma aquelas pílulas. Então, assim, visivelmente as pessoas não estão satisfeitas ou felizes, mas tem um estado geral de fingir demência, que é uma coisa que acontece na sociedade de forma geral. É mais fácil você se conformar com aquela realidade e fazer o esforço de se mesclar ali nos demais, né? E para outras pessoas vai ser muito difícil você se mesclar e se contentar com aquela realidade, vai ser mais fácil você se subverter ou tentar mudar, né? Então é uma coisa muito de inclinação e de escolha pessoal mesmo, porque não é uma coisa que se ensina, né? Eu ouvi essa frase esses dias, eu achei muito interessante. Temperamento não se ensina. Então a pessoa é ou ela não é daquele jeito, né? E aí, beleza, os livros também, você vai filtrar informações, você vai aprender e tal, mas essa semente, né, da curiosidade, do querer saber das coisas, do querer mudar a realidade, se melhorar, evoluir, ou a pessoa tem isso, ou ela vai se despertar em algum momento, igual Montag, né? Que alguém despertou aquilo nele, ele já tinha aquilo adormecido e despertou, ou a pessoa vai achar mais fácil, mais confortável seguir na convenção ali, né? De estar todo mundo fazendo isso, eu também vou fazer e vou ser feliz desse jeito, mesmo que eu não esteja feliz. A gente estava falando sobre isso nesse instante, que tem pessoas que realmente têm um senso de não pegar aquela informação e tomar aquela informação como um todo. Aí vai pesquisar. Cada parte desse livro você consegue sentir que se alguém escrevesse sobre tudo aquilo que a gente está vivendo hoje, daria uma distopia sensacional. Com certeza, gente. Aline, você Você falou algo sobre se ensinar temperamento. Falando em ensinar, eu lembrei da cena onde o Beach fala que a Clarice tinha o núcleo familiar que era muito forte e por isso ela era diferente das demais. E ele menciona que eles estão pegando as crianças cada vez mais jovens para que não existam mais Clarice. Isso. O que é que vocês acharam dessa situação, desses dois polos de educação, a escola e a família? Todo regime totalitarista vai por meio dessas bases da família, da mídia, da escola dos primeiros anos, né? Passando esses ideais. E isso é bem perigoso, mas muito comum, né? Em todos os regimes. A gente vê que tem uma coisa da escola, né? De doutrinação, assim, que é muito forte. Essa questão da educação nem precisa ir para regimes totalitários. Essa educação de massa, ela sempre teve um propósito secundário, né? Formar pessoas complacentes, que não vão dar problema, não vão ficar questionando demais. E a gente vê isso ficando pior agora com esse ataque, muitas vezes, às humanidades na universidade, até mesmo no currículo do ensino médio, que justamente as disciplinas que vão dar um pouco de perspectiva, um pouco de pensamento crítico, elas são muito atacadas. A gente está estudando para ser um trabalhador super produtivo, para a gente se autoexplorar, basicamente, porque é uma competição de que eu acordo 5 horas da manhã e só vou dormir 11 da noite, eu trabalho 14 horas, mas eu trabalho 16, e fica todo mundo competindo o quanto se autoexplora. Quais são as outras partes da sua vida se o seu trabalho toma toda a sua vida? Isso é muito uma coisa de educação e de socialização. E foco, né? A pessoa hoje morre de trabalhar e vive para trabalhar. Eu tinha essa mania de querer ser eficiente em tudo, mas a gente tem que saber separar as coisas. E é por isso que muitas pessoas estão doentes, depressivas, estressadas, porque ela não sabe parar. Então, o tempo todo acelerado, muita gente trabalha, aí compra, aí tem que trabalhar muito para poder pagar o que comprou.
comprou e não relaxa, não tenta para assistir um filme ou para conversar com seus filhos. Por isso que as crianças hoje estão pegando caminhos tortuosos, principalmente na classe baixa, que a pessoa trabalha para viver e aí deixa seus filhos em casa sozinho ou com a vizinha, e aí quando chega não para sentar para ler com o filho, para ensinar o dever de casa. Ou então, os de classe alta, o negócio é dele trabalhar, aí chega em casa, aí encontra o filho dormindo. Tudo tem que ter um limite. Porque quando um vai embora, aí fica, poxa, eu poderia ter dado mais atenção e não deu. Tá na hora de a gente viver de forma consciente. Por que não quer que o livro chegue à classe baixa? Para ficar alienado, para viver de formas que eles querem que a gente viva. Por isso que o Rob tá lendo um livro, tá aprendendo. Eu tô gostando porque muitos estão tendo senso que eles não precisam estar ali, estão lutando. A gente pode alcançar o que a gente quer. A gente pode ser mais do que a gente quer. São buscas bem diferentes das outras gerações que não tiveram acesso, quererem que os filhos tenham acesso, mas sempre meio que por um lado financeiro, de você vai ter uma vida material melhor que a minha. Mas essa busca do você vai entender melhor, se entender melhor, entender o mundo melhor, ampliar sua visão, que é o que a educação faz também. Aliás, é a principal função da educação, é ampliar a visão de mundo. Não é necessariamente fazer a pessoa enriquecer ou ter um emprego melhor, tanto que essa é a grande questão das profissões de humanas, muitas vezes, porque a sociedade não valoriza e não tem um retorno financeiro alto, pelo menos aqui no Brasil. E aí entra nesse looping de para que então estudar tanto e não ter um retorno financeiro? Então é melhor estudar outra coisa, né? Uma medicina ou qualquer coisa assim que vai te dar uma vida material melhor. Mas aí as pessoas se perdem nessa questão que, para mim, é o objetivo maior da educação, que é ampliar a visão de mundo. A pessoa que está ali nas humanas ou está entendendo um pouco mais ali dos movimentos, do que aconteceu, da história. E isso é um ganho para além dessa vida nossa de trabalho. É uma sociedade que entende que o nosso valor como pessoa está intimamente ligado ao que a gente faz, a nossa produção. É uma sociedade que já está doente, porque a gente não é só utilitário. É essa mentalidade que a gente é o que a gente produz e que a gente tem que ficar online o tempo todo, conectado, rendendo, produzindo o tempo inteiro, porque é o valor, a autoestima que a pessoa se dá, né? E não porque ela quer, mas porque toda a sociedade ensinou ela desse jeito, né? Todo o seu conhecimento, toda a sua visão de mundo, tudo que você evoluiu, que é essa parte que o livro e a educação tem uma função muito importante de ampliar, de você saber coisas que você nem imaginava um tempo atrás. Tudo isso o livro traz pra gente, porque são realidades que a gente não precisa estar lá. É a forma mais fácil de você viajar, é ler o livro, porque ele vai trazer esse universo, né? O ganho maior é o que você pode fazer dentro da sua própria cabeça, de possibilidades, porque às vezes você tá vivendo uma vida simples, mas você entende o que você tá vivendo. Você tá vivendo mais consciente. É por isso que os livros e essa educação que é mais transformadora, que não é a educação instrumentalizada, não é necessariamente um livro didático para dar suporte para a pessoa fazer uma prova e ser aprovada. O que a gente está fazendo aqui é por autoconhecimento, para a gente saber um pouco mais, enfim, aprofundar em assuntos que a gente não teve oportunidade antes, enfim, evoluir e ver outras coisas. Isso é transformador, porque você já troca, já conhece realidades diferentes. Através do livro, você, às vezes, está dentro da cabeça de pessoas muito diferentes de você mesmo. Então, é um exercício também de você se colocar no lugar do outro. Você vai lendo e você vai conhecendo intimamente os pensamentos de uma pessoa que não é você. Isso é um exercício muito importante. Precisamos ensinar a escolher um trabalho que dê dinheiro. Por isso que muitos são infelizes, porque deixa de fazer o que ama para fazer o que dá dinheiro. Mas se você não nem faz sabe com o que amor, ama, porque você nem descobriu ainda, não deu nem tempo de você conhecer nada. E se não faz com amor, você não vai prosperar. Tem essa do muito dinheiro e tem a de tradição da família. Até o próprio livro tem isso. Ele é bombeiro porque pai, o avô foi bombeiro, então eu vou ser bombeiro. E não busca uma felicidade. Tanto é que quando Clarice logo no início pergunta, você é feliz? Ele inicialmente, eu sou feliz. Mas ele chega em casa, vê a mulher dele com overdose, ele desnorteado, percebe que ele não é feliz. E é na busca da felicidade que tem todo o processo de transformação do Montag. Ele vai atrás de mais informação. Na verdade, ele já estava nessa de inconformismo. Não tem a menina que roubava livros, ele é o homem que roubava livros. Porque Toda ação
não, ele pegava. Então já tinha algo incomodando ele só não sabia o que era. E veio a Clarice abriu a visão. A importância de ter alguém pra te orientar. Foi isso que ele foi procurar no Fábio. Essa coisa da família, eu não entendi muito bem. O Montague fala da família de Mildred e ela tá sempre com a família. E aí dá a entender que é uma família meio que o Estado, né, que é a televisão, meio que é uma família. Tem ali o programa e como se fosse um programa de TV, assim, de auditório, uma coisa assim. E aí tem aquelas peças que o espectador conseguiria interagir com a peça que estaria sendo feita, que ela fala que às vezes ela fala o diálogo dos personagens ali que estão na tela, e aí em alguns momentos ela fala isso da família e tal, mas ficou pra mim muito essa coisa de que a família não tem esse significado que tem pra gente, que tinha pra ele antigamente, desse lugar de amor, de acolhimento e tal. Nem sei se a gente pode dizer que esse é o contexto real de família, né? Essa é uma visão romântica de família que a gente tem, porque muitas famílias não são assim, as famílias antigamente também não eram assim, no sentido histórico das famílias terem sido construídas, casamentos de pessoas que não se amavam, ou famílias que eram arranjadas por interesse, filhos que eram feitos de forma totalmente sem amor, né? Filhos de situações muito difíceis. Então, assim, esse lugar da família também romantizado é como se ele pegasse isso e quebrasse totalmente, dizendo que no futuro não vai existir esse conceito de família e que a família é o próprio Estado ou o próprio governo, entre aspas, essa unidade que controla todo mundo e que é a mesma unidade assim que faz os bombeiros queimarem os livros para controlar as pessoas, para não deixar as pessoas infelizes, para deixar as pessoas conformadas, e aí gera esse estado de indiferença que a mãe fala que tanto faz o filho para ela, não, porque ela já passou por tanta coisa, sem entender o que ela estava passando, os abortos que ela teve, dos filhos que ela perdeu e que ela não chorou a morte dos maridos que ela perdeu também, porque eles foram para a guerra e se perderam lá, e ela não se questionou o que aconteceu, se teve sofrimento, se não teve, e a pessoa não entendeu o que aconteceu ali. Ele fica tentando lembrar como conheceu a esposa dele, e meio que eles não têm intimidade nenhuma, né? Eles não têm uma história, eles também não têm amor, assim, de união ou de coisas que eles fazem juntos, não tem nada que eles estejam vivendo juntos. Ela tá sempre assistindo aquela tela e ele tá sempre trabalhando. Tem a família, mas não significa que as pessoas estão se cuidando, se amando, como o conceito de família que a gente tem. É tanto que ela tinha mais Muito amor doido pela Estela do que por isso que ela ainda queria mais Estela. Sim, essa avaliação desse último filme aqui na internet são muito baixas. Vocês acharam um bom filme? Vale a pena assistir mesmo? Porque a galera metendo pau aqui nas notas do filme. Mas o antigo eu não sei também se é ruim, assim, se foi avaliado bem ou mal. Assim, Mas pode ser que as interessante, pessoas que vale a estejam pena. avaliando estão querendo que ele seja uma adaptação perfeita e seguindo igual o livro. Não é. É uma outra obra, né, gente? Isso, A gente não pode ficar muito apegado, né? São duas coisas diferentes. No caso, essa é mais atual, porque inclui questão de Do nosso tela, presente, todo no mundo caso, né? vê, todo mundo. A questão de livros digitais também, que já é outra realidade, pô. A gente já tem outras tecnologias, outras coisas. Aí usa Mas é muito tecnologia bom. atuais, tipo Alexa, essas coisas. Tá? Tipo isso. Né? Mas eu gostei, acontece coisas que a gente gostaria que acontecesse num livro, certamente. O que vocês acharam do surto de Montague? Rapaz, um pouco tanto quanto burro, talvez. De cara, você tá louco. Não, ele não vai fazer isso. Porque sempre tem um momento que parece que vai acontecer uma coisa e aí você fica torcendo pra não acontecer, aí tem alguém que salva, né? De tipo, ai, por pouco e tal. Mas nesse livro não, acontece mesmo. E você fica, velho, como assim? Do nada aconteceu tudo isso e virou um completo caos agora. Que bicho burro. Eu fiquei assim, pra que foi fazer isso? Meu Deus, se arriscou à toa, você tá indo tão bem. É bem real. Eu achei que o autor quis trazer isso das falhas. É um ser humano normal que comete erros e você tem que lidar com as consequências das suas ações. E realmente, o final dessa parte é uma consequência daquilo que ele fez de errado. Não sei quem foi que denunciou ele, mas provavelmente era uma pessoa que estava naquela situação ali. Foi meio que um amador querendo jogar um jogo que não sabe e dá tudo errado.
É isso, e dá tudo errado. Por isso que eu fiquei, velho, que bicho burro. E assim, ele não se arrepende. Ele fala assim, ó, pra mim já deu essa merda, vou jogar tudo pro alto, é isso, tchau. E aí o bicho pega as consequências, como você falou. Já percebi que ia dar meio um pouquinho de merda. Quando ele sai da casa do Fábio, o Fábio bota uma escuta nele, e aí ele fala, ó, eu não saí de 10 anos de bombeiro pra agora receber a ordem de você. Esse cara não vai aguentar, ele vai soltar alguma merda. E foi realmente o que ele fez. Eu acreditei nele, eu achei que ele ia dar uma segurada, mas não, deu ruim. Então, Vamos esperar agora pra ver o que é que vai. As cenas dos próximos capítulos. bom, Ju, se você ler 10 minutos por dia, você ainda pega o final com a gente. E eu tenho certeza que você vai gostar. Certo, Tá aí. eu me comprometo a ler e chegar no final vou poder participar com vocês. Mas é isso, a gente aprende um com o outro. Quando a gente lê o livro, a gente interpreta de um jeito, outro interpreta, e a gente acaba juntando tudo e aprendendo. Então é muito gratificante estar aqui com vocês. Então é isso. Foi ótimo estar com vocês. Vamos tirar uma fotinha, registrar esse momento. Eita, só vocês. Você tirei. Você tirou? Tirei. Precisa Já tirar tirei. de novo? Não, já não, quero tirar tirei, mais. tirei. Tá bom. Tá bom. Foi um prazer Igualmente. conhecer vocês todos, adorei. E nos próximos espero conseguir. E Ju comentou aí sobre as atribuições, todos os compromissos. Esse é o primeiro livro que eu tô lendo no grupo, Cara de Pau, um pouco. Mas também estamos lidando com a vida possível, entendeu? A gente já tem tantas atribuições, né, na vida, assim, que eu acho que um momento como esse para ser um prazer então, também, né? maravilhoso. Não fazer disso mais uma atribuição. Então, assim, então. relaxa. Quando puder ler. Quando não puder também tá aqui. É porque eu quero né? participar dos desafios. Quando eu tô ali no grupo, eu vejo os desafios, aí eu quero. Claro, tá certo. O bom Mas só pra o dizer, bom- que você não tá disso sozinha, é- assim, sabe? é. Tá, muito obrigada, Que viu? Muito estamos obrigada. fazendo o possível. Se der, Certo. Deus. Se não der também, tá tudo certo. Tá bom, obrigada. Gente, valeu. Um beijão, viu? Né? Obrigada. Beijo, boa Tchau, noite. até mais.